Boa tarde, eu sou Camila Carvalho, eu sou médica de família e comunidade. Eu me formei pela Universidade Federal do Maranhão, mas eu vim a Florianópolis fazer a minha residência em Medicina de Família e Comunidade. Tem algum tempo que minha área de pesquisa é a saúde da população negra, e aqui durante a residência eu tive a oportunidade de publicar artigos que foram resultados do meu trabalho de conclusão da residência com essa temática. Então eu venho pesquisando quais são as condições de saúde dessa população aqui no município de Florianópolis, né? E o que os profissionais da saúde da atenção primária conhecem dessa temática, das políticas específicas para essa população. Então vai ser essa a temática da nossa aula de hoje. Eu também sou membro do Grupo de Trabalho de Saúde da População Negra da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e sou associada à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros também. Então, a ideia dessa aula, inicialmente, né, eu sempre faço uma contextualização, conceituo algumas coisas, mas acho que essa aula especificamente, né, que é para profissionais da atenção primária, de todas as categorias, eu vou tentar falar um pouco mais da prática desses profissionais, né? Então, a gente já sabe que existe uma política específica do Ministério da Saúde para isso, que é a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, e na prática, o que a gente pode fazer com essa política, né? O que está ao nosso alcance enquanto profissionais da atenção básica para a gente atuar nesse cenário. Então, vamos começar conceituando, né, algumas coisas. Primeiro, o que é população negra quando a gente pesquisa em saúde, né? População negra é raça, né? Raça ela não é um conceito biológico, é um conceito social. Então, quando a gente vai pesquisar em saúde, a gente considera, tecnicamente, digamos assim, que a população negra é o somatório das pessoas com cor de pele preta e cor de pele parda. Então, quando eu vou pegar os dados dos sistemas de informação em saúde, eu somo a população preta e a população parda e eu tenho, então, a população negra. Racismo institucional ou racismo estrutural é um conceito que também vem no âmbito da política como algo a ser combatido, né? O que é o racismo institucional? O racismo institucional é aquele racismo que ele não é pessoal, individual da pessoa, né? É um racismo que ele está na estrutura. Então, dentro de uma sociedade como a nossa foi construída historicamente, existe um racismo que está aí velado na sociedade, estruturado ali, enraizado na sociedade, né? Então, se conceitua o racismo institucional como um fracasso das instituições em promover serviços iguais para populações que são racialmente diferentes, né? Então, o racismo institucional ele tem várias esferas, né? Ele se revela em diversos aspectos, né? Racismo institucional é aquele que não é do profissional da saúde que vai lá e trata mal a pessoa porque é negra. O racismo institucional é, por exemplo, os dados que a gente vai mostrar daqui a pouco sobre o fato de a assistência ou acesso dessas pessoas ser pior nos serviços de saúde, né? E a gente pensar por que isso acontece. Racismo institucional por exemplo, a gente tem dificuldade na implementação dessa política nos âmbitos municipais, estaduais, enfim, porque as pessoas não têm a compreensão de qualquer importância de falar desse tema, enfim. E equidade, acho que é um conceito muito importante quando a gente vai falar na saúde especificamente, né, considerando que a gente está na atenção primária, né, no SUS, no Sistema Único de Saúde, e o conceito de equidade ele é um conceito que parte de um princípio que a gente chama de justiça redistributiva. Então, o que é isso? Eu tenho um fim comum. Então, o fim comum que eu quero alcançar é promover saúde, né? É dar adequado acesso, adequada assistência a todas as populações, a todas as pessoas. Esse é um fim comum. É claro que é isso que a gente quer. Só que os meios precisam, em alguns momentos, serem diferentes, né? Porque se eu tenho grupos que são diferentes, para atingir aquele fim, às vezes vai ser necessário que eu tenha meios diferentes para atingir aquele fim. Então, é por isso que existem políticas específicas para determinadas populações, né? Então, tem políticas de saúde ou de outras áreas específicas para a população indígena, para a população negra, a população em situação de rua, a população privada de liberdade, enfim. Todas as populações que, de alguma forma, têm peculiaridades nos cuidados da sua saúde, que para a gente alcançar o fim, que é a promoção da saúde, a gente precisa ter meios específicos para aquela população. Então, equidade é isso. Então, por que a gente debate a raça, racismo e saúde, né? A população negra é a maioria da população brasileira. Desde o censo de 2010, a população negra já era a maioria, era mais que 50%. Na última pesquisa nacional de amostragem por domicílio, a porcentagem é de 55%, mais ou menos, né? Então, a população negra é a maioria da população brasileira. E, além disso, a população negra é a maioria dos usuários do SUS. Então, a gente diz que a população negra é SUS dependente, né? Pelos últimos dados que a gente tinha disponível,
era uma média de 76% dos atendimentos do SUS eram de pessoas negras, isso a nível nacional, claro, e 80% mais ou menos das internações, dos atendimentos hospitalares, né, de internação, cirurgias, enfim, eram de pessoas negras. Então, principalmente nós que somos, todo profissional da saúde tem que entender e conhecer a temática. Mas nós que estamos na atenção primária, enfim, estamos atendendo essa população mais diretamente, né, considerando que é uma população que depende mais do Sistema Único de Saúde. Uma outra coisa que acho bem importante também é que nós, enquanto profissionais da atenção primária, nós somos a porta de entrada, né, das pessoas. Então, nós somos a equipe que tem vínculo, que está na comunidade, que está no território, que conhece as relações familiares, que conhece os instrumentos sociais, os atores ali daquela comunidade. Então, nós somos as pessoas que recebemos todo tipo de demanda, né? Nós recebemos demandas físicas, queixas físicas, mas a gente também recebe outros tipos de demanda no nosso dia a dia, né? É muito comum que nós, enquanto profissionais da atenção básica, tenhamos várias consultas por dia que, às vezes, nem tem uma queixa física, né? Que são relacionadas a situações de sofrimento mental ou de violência que a pessoa está submetida, ou de assédio no trabalho, ou inclusive situações de racismo, né? A gente tem pacientes que chegam até a consulta com demandas de um sofrimento que advém de práticas racistas. Então, nós, enquanto profissionais da saúde, da atenção primária, somos quem acolhe essas demandas. Então, a gente tem que estar preparado para todo tipo de demanda, inclusive para as demandas que advêm das intolerâncias, dos preconceitos, das discriminações, seja com a população negra, com a população LGBT, enfim, qualquer que seja dessas populações, né? Vão chegar até nós essas demandas e nós temos que estar preparados para lidar com essas demandas. Temos algumas barreiras, algumas dificuldades em pesquisar nessa área. Acredito que a principal delas, quando a gente vai falar de coleta de dados, é que os sistemas de informação em saúde, eles começaram a ter o quesito raça-cor muito tardiamente. Então, o piloto disso foi o SINASC, que é o Sistema de Nascidos Vivos, né, de Nascimentos, que introduziu o quesito raça-cor em 1996. De lá para cá vem sendo introduzido esse quesito nos outros sistemas de informação, e é obrigatório que os sistemas de informação tenham esse quesito na saúde, mas ainda assim a gente tem até hoje sistemas de informação que não tem esse quesito, né? E, além disso, só ter o quesito lá nos prontuários, ou nos sistemas de informação, ou na ficha de notificação do SINAM que a gente preenche, não garante que a gente vai ter dados com qualidade para fazer pesquisa, né? Porque é muito comum que a gente não saiba como perguntar para a pessoa o que ela quer que coloque ali na raça, ou que a pessoa chega na recepção da nossa unidade de saúde para se cadastrar e a gente define qual que é a cor para colocar ali no quesito raça-cor, em vez de perguntar para ela. Ou mesmo quando a gente preenche uma ficha de notificação, de investigação de alguma coisa, a gente ignora esse quesito, né? Então, é importante que a gente qualifique também a produção dos dados, que nas fichas que a gente preenche, aqui nos sistemas de prontuário, enfim, que a gente preenche, a gente também tem a noção de que é importante a gente ter o dado, porque a gente só com o dado a gente consegue produzir informação, né? Então, para a gente ter pesquisa, enfim, na área, a gente precisa ter o dado bem coletado, né? E que os profissionais estejam capacitados para isso também. Então, vamos iniciar com alguns dados, né? É bem comprovado há bastante tempo que existem diferenças na saúde da população negra e da população branca, por exemplo, indígena, enfim. Mas aqui a gente está falando especificamente da população negra, né? Faz bastante tempo que se comprova que a saúde dessa população tem diferenças. Houve um momento, no início das pesquisas, que se dizia que, claro, que a saúde da população negra era diferente, porque essa população era socioeconomicamente mais vulnerável. Então, é claro que a saúde vai ser diferente, que as causas de mortalidade vão ser diferentes, se a população negra está mais em áreas sem saneamento, ou é a que tem menor escolaridade, ou, enfim, né, se associava isso aos critérios socioeconômicos. E aí, quando se começou a estratificar essas pesquisas por renda ou por escolaridade, enfim, se percebeu que, ainda assim, essas iniquidades persistiam. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo em grupos que são socioeconomicamente semelhantes, por escolaridade, por renda, enfim, ainda assim a saúde da população negra apresenta dados piores do que o da população branca, né? E aí a gente se pergunta assim, se resolver os problemas socioeconômicos por si só resolve a questão das iniquidades raciais, e o que as pesquisas vêm mostrando é que não. Quando a gente estratifica, a gente continua observando diferenças, né?
Então, eu trouxe algumas manchetes, inicialmente, sobre questões relacionadas à saúde da população negra. Todas são desse ano, são todas bem recentes. Então, essas duas são duas manchetes falando sobre a mortalidade materna, né? Faz algum tempo que a mortalidade materna das mulheres negras só cresce, enquanto a mortalidade materna das mulheres brancas vem diminuindo. Então, nessa segunda manchete, ali onde está marcado em vermelho, fala assim: a população negra feminina tem 2 vezes mais chance de morrer por causas relacionadas à gravidez, parto e pós-parto do que as mulheres brancas. Essa matéria também é sobre o mesmo tema, mas essa matéria dessa semana, da semana passada, da quarta-feira da semana passada, é uma matéria de Pernambuco, falando especificamente sobre Recife, né? Desde 2012, a taxa de mortalidade materna vem crescendo de forma preocupante em Recife, né? E agora o poder público está se organizando para tentar mudar essa realidade, enfim. Mas essa é uma realidade a nível nacional, né? Com relação à violência, as taxas de homicídio também é um dado que a gente já sabe há muito tempo. Faz muito tempo que o Atlas da Violência é lançado e todo o Atlas da Violência mostra a mesma coisa. E todo ano a gente noticia a mesma coisa e continua sendo assim o dado, né? Então, esse é do Atlas da Violência desse ano, de 2018, falando sobre o fato de os assassinatos virem crescendo na população negra e diminuindo na população branca, né? Então, no Brasil tem 2 países. Para negros, os assassinatos vêm crescendo 23%, para brancos caindo 6,8%. E no Brasil, 71,5% das vítimas de assassinato por ano são negros, pretos ou pardos. E para a população jovem, isso é pior ainda, né? Para a população entre 15 e 29 anos, quase 80% das mortes, né, por assassinato são de pessoas, de jovens negros, em sua maioria homens. Esse é sobre a mesma temática, né, sobre os homicídios, os assassinatos, mas é um gráfico que o Estadão lançou junto à matéria sobre o Atlas da Violência, sobre o crescimento, né, da taxa de homicídios. Então, ali o verdinho é a média no país e o vermelho é a média para negros. E o de baixo, o quase branco, ali é não negros, né? Então, a gente percebe que a média de assassinatos, de homicídios no país vem crescendo graças ao homicídio das pessoas negras. O que a gente sabe sobre as iniquidades em saúde para essa população? Então, a gente sabe que os dados socioeconômicos são piores, isso a nível nacional e a nível estadual, municipal, onde se tem pesquisa sobre isso. A renda per capita, a escolaridade, as condições de moradia, né, moradia adequada, as taxas de analfabetismo, todos esses índices são piores na população negra. Com relação ao pré-natal, parto, puerpério, mortes maternas, a gente tem várias pesquisas mostrando que há diferenças nas condições de acesso, né, a esses serviços para as mulheres negras. Então, tem pesquisas antigas e recentes sobre o número de consultas pré-natal, por exemplo, que é menor nas mulheres negras, sobre a forma de parto, né? As mulheres negras têm mais partos normal, enquanto as mulheres brancas têm mais parto cesáreo, que também tem muito a ver com a própria condição financeira, né? De as mulheres negras serem mais SUS dependentes e as mulheres brancas terem mais acesso aos planos privados de saúde, que também isso também é mostrado pela Pesquisa Nacional de Saúde, a última que saiu. Com relação às mortes maternas, temos algumas manchetes que eu já mostrei, vou mostrar um gráfico daqui a pouco também. Mas com relação às mortes maternas, a mortalidade materna para mulheres negras é o dobro da mortalidade materna para mulheres brancas. Tem outros dados, por exemplo, com relação à peregrinação nas maternidades, né? Então, quando a mulher entra em trabalho de parto e ela vai procurar uma maternidade para ter o seu bebê, as mulheres negras peregrinam mais. Então, elas são mais vezes mandadas embora e tem que ir atrás de outras maternidades, às vezes 2 ou 3, para conseguir ser admitida para o trabalho pro parto, né? Para o trabalho de parto e para o parto. Além disso, eu acho que é uma coisa que a gente fala muito do físico, do biológico, assim, mas acho que tem outras coisas que são até me impressionam mais assim, nas pesquisas com relação às coisas do pré-natal, né? Por exemplo, tem algumas pesquisas que mostram que não só o número de consultas pré-natal é menor, mas como o número de informação que é dada às mulheres negras na consulta pré-natal é menor. Né? Então, se a gente fizer um checklist do que o Ministério da Saúde recomenda que a gente explique para as mulheres durante as consultas pré-natal, as mulheres negras relatam não receber todas aquelas informações que são previstas mais frequentemente do que as mulheres brancas. Por exemplo, o número de aferição da pressão arterial na consulta pré-natal é uma coisa que é menor nas mulheres negras do que nas mulheres brancas. Enfim, o toque, né, quando entrevistadas, perguntadas sobre o exame físico, por exemplo, as mulheres negras referem que são menos examinadas, tocadas, do que as mulheres brancas. Então, assim, isso revela pra gente, isso não é uma coisa pessoal, né, não é
Não estou falando enquanto profissionais especificamente, né, dizendo que os profissionais especificamente fazem isso de caso pensado, enfim, nada do tipo, né. Estou falando para a gente pensar um pouco no porquê, né. Às vezes a gente parte de um pressuposto de que aquela paciente tem uma capacidade menor de entender uma informação, ou não sei, né, e isso é da nossa prática mesmo, né. Enquanto profissional da atenção básica, a gente está sempre se renovando e se policiando e tendo alguns insights, né, de será por que eu fiz isso com esse paciente, né, isso acontece com a gente. Então, para a gente parar e pensar um pouquinho também como que está sendo a nossa assistência para essas pessoas, né? Se a gente não está partindo de determinados pressupostos, por exemplo, nas nossas consultas, isso acontece com todos nós, né? A gente está sempre melhorando, né? Na nossa prática, na atenção primária. Com relação à saúde da criança, a mortalidade infantil, ela vem no mesmo nas mesmas condições ali dos dados para as outras mortalidades, violência, assassinato, enfim, né? Mortalidade infantil faz algum tempo que ela vem crescendo para as crianças negras e caindo para as crianças brancas. Então, a taxa relativa entre mortes para crianças negras para crianças brancas vem crescendo nos últimos anos. Os dados de sífilis congênita a nível nacional também são bem preocupantes, né? Eu vou mostrar um gráfico também, acho que o gráfico dá para visualizar isso um pouco melhor. A política nacional, ela é antiga, assim, né? Ela é de lançada em 2009, então ano que vem ela faz 10 anos, então os dados dela também já são um pouco antigos, mas a política de saúde da população negra, ela traz pra gente alguns dados, por exemplo, que o risco de uma criança negra morrer por desnutrição é 90% maior do que de uma criança branca. Por doenças infecto-parasitárias, é 60% maior do que para uma criança branca. Temos dados com relação a outras coisas também, né? Então, por exemplo, o aborto provocado, né? A chance de uma mulher negra morrer por um aborto provocado é mais que 2,5 vezes maior, mais que o dobro, né? Do que a chance de uma mulher branca morrer por esse mesmo aborto, pelas condições em que esses abortos ilegais são realizados, né? Com relação à violência, falei algumas coisas também, mas homicídios por arma de fogo vem crescendo na população negra e caindo na população branca. Com relação aos homicídios em mulheres, a mesma coisa. Os homicídios em mulheres vêm crescendo graças a homicídios de mulheres negras. Os homicídios para mulheres brancas vêm caindo há vários anos. Tuberculose, a política também traz alguns dados sobre isso, né, que a chance de pessoas negras morrerem por causas relacionadas à tuberculose é 70% maior do que na população branca. HIV/AIDS, idem. O processo de feminização do vírus do HIV, né, que a gente diz que antes a taxa era bem maior para homens, e aí com o passar do tempo essa taxa foi se igualando, e hoje a taxa de pessoas que vivem com HIV é 1:1 de homens para mulheres, né? E essa feminização da AIDS, do vírus do HIV e da AIDS, ela aconteceu graças às mulheres negras, né? São as mulheres negras, dentre as mulheres, que têm o maior índice de mortes por causas relacionadas ao vírus do HIV, por exemplo. E os anos potenciais de vida perdidos é um indicador em saúde que eu considero bem importante, é um indicador que chama APVP, que eu gosto de traduzir para óbitos que encurtam a vida. Então, esse indicador, ele mostra pra gente, nos óbitos que encurtaram a vida das pessoas, quantos anos foram perdidos, que causas levaram as pessoas a morrerem mais cedo, né? E esse indicador, ele revela várias disparidades, né, nas questões de saúde. Então, por exemplo, no município de Florianópolis, que foi o estudo que eu realizei, a gente usou os dados dos anos de 2010 a 2016 e a gente tabelou quais que foram as causas, primeiro, segundo e terceiro lugar, de óbitos que encurtaram a vida na população de Florianópolis, dividido entre brancos e negros, né? E em todos esses anos que a gente pesquisou, na população branca, a primeira, segunda e a terceira causa de mortes que encurtaram a vida foi infarto, AVE e cânceres, né? Então, são causas que a gente diz que encurtam a vida, mas não são necessariamente evitáveis, né? São, entre aspas, o que um dos pesquisadores de saúde da população negra chama de mortes morridas, né? Na população negra, a primeira, segunda e terceira causa de óbito que encurtou a vida, em todos os anos aparece homicídio em um dos 3 lugares, em Florianópolis, isso é municipal. Em todos os anos aparece homicídio
para essa população, em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Em todos os anos aparece AIDS, em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Causas perinatais só aparecem na população negra, em todos os anos de estudo. E em 2016, a terceira causa de óbito que encurtou a vida para a população parda, em Florianópolis, consta como suicídio, que também vem falando, vem de encontro com as pesquisas que a gente tem a nível, inclusive, internacional, né, nos Estados Unidos, enfim, é condizente com o que a gente vem encontrando, né, nas outras pesquisas. Mas, assim, essa foi uma pesquisa que foi a primeira pesquisa nessa área do município, né, então a gente precisa ir aprofundando esses dados, né, entender por quê, revisitar essas fichas, enfim. Então, tem 3 gráficos aqui para ilustrar rapidamente, né, que algumas coisas que eu falei. Esse é o gráfico de óbitos maternos no Brasil por ano. Então, a primeira coluna ali é 2012, 2013, 2014, 2015. E em todos os anos, os óbitos maternos para as mulheres negras, que é a parte roxinha, é o dobro do que para mulheres brancas, né? Esse é o gráfico de sífilis congênita, que eu também já tinha comentado, de 2012 a 2016. Esses são dados nacionais, tá? Então, a parte verde, que é a bem maior, refere-se às crianças negras. Então, 53,3% dos casos de sífilis congênita no Brasil eram em crianças negras e em crianças brancas 25%. Então, também é um pouco mais que o dobro, né, para as crianças negras, os casos de sífilis congênita. Esse é o gráfico dos preventivos para câncer de colo uterino. Então, o verde, que agora é o menor, é da população negra, então os negros estão ali em 24,8%, e o azul é para a população branca, 74,2%. Então, o que justifica, já que a população negra é a maioria da população brasileira, e a população negra é SUS dependente, e 76% dos atendimentos do SUS são de pessoas negras, o que justifica que o número de preventivos é 3 vezes maior para mulheres brancas, né? Esses dados são de Florianópolis, que são da pesquisa que foi publicada esse ano pela Revista Brasileira de Medicina de Família, que foi fruto do meu trabalho de conclusão com a professora doutora Francis Torinho, aqui da UFSC. Alguns dados, né, só para ilustrar também. Então, 29,04%, quase 30% das crianças pretas em Florianópolis vivem em situação de pobreza, ou seja, a renda domiciliar per capita dessa família é inferior a meio salário mínimo. Quase 1/3 das crianças, né, de Florianópolis. A taxa de mães de 10 a 14 anos, mães crianças e mães adolescentes, né, 14 anos, entre pretos era 6,4 vezes maior do que entre brancos. O número de mulheres que não tinha nenhuma consulta pré-natal em Florianópolis é quase 3 vezes maior em mulheres pardas do que em mulheres brancas. A taxa de tuberculose, 2,37 vezes maior para pretos do que para brancos, né, calculando a taxa para 100 mil habitantes. Então, isso vai de encontro ao que a gente já sabe das pesquisas nacionais, internacionais, do que a própria política de saúde da população negra traz para a gente, né? Os dados que a gente encontrou nessa pesquisa em Florianópolis, como eu falei, a gente precisa de mais trabalhos para estabelecer causalidade em alguns dos itens, enfim, mas foi um trabalho piloto, né? Mas a gente percebe que os dados daqui não são em nada diferentes dos dados que a gente está encontrando a nível nacional, né? Então, como que se organizou institucionalmente as políticas públicas para essa população? Se produziu bastante dado, se viu que tinha essas iniquidades em saúde dessa população, e os movimentos sociais, é importante falar que, assim, tudo que se conquistou nessa temática foi graças à mobilização, à organização dos movimentos negros, principalmente dos movimentos de mulheres negras, que estiveram presentes na 8ª Conferência Nacional de Saúde, por exemplo, estiveram presentes na fundação do que hoje é o SUS, e pautando sempre a questão das iniquidades raciais. E, a partir disso, em 2003 é criada a CEPIR, que é a Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. Em 2004 é instituído o Comitê Técnico de Saúde da População Negra pelo Ministério da Saúde. Em 2006, o Ministério da Saúde reconhece que o racismo institucional é um determinante na saúde das pessoas. E nesse período está se planejando o lançamento da política. E em 2009 é finalmente lançada a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Então, ano que vem faz 10 anos que essa política foi lançada. E ainda hoje é bem desconhecida dos profissionais, dos gestores, enfim.
Então, a partir de agora, a gente vai entrar na parte mais prática, né? Essa foi a introdução, e a gente vai entrar na parte prática a partir dessa política, já que essa política, que é decretada pelo Ministério da Saúde, deveria fazer parte da nossa prática diária, né? Vamos destrinchar as diretrizes dessa política e ver o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para mudar essa realidade. Então, a marca da política é reconhecer o racismo, as desigualdades étnico-raciais e o racismo institucional como determinantes sociais das condições de saúde, com vistas à promoção da equidade em saúde. Então, as diretrizes da política são as seguintes: inclusão dos temas racismo e saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde e no exercício do controle social na saúde. Como eu estava falando no começo, racismo institucional, ele não é só o que a gente pratica ali no serviço de saúde, por exemplo. Racismo institucional, ele também por exemplo, quando a gente monta as nossas grades de cursos, por exemplo, os cursos de graduação na saúde, as residências em saúde, inclusive na saúde da família e na medicina de família, quando a gente monta essas grades, ou até mesmo os cursos de formação continuada que a gente faz para os profissionais dos nossos municípios, dos nossos estados, né, a gente não inclui as temáticas raciais. Isso também é uma forma de excluir, né, a temática, de não conversar sobre a temática. Então, a política traz como primeira diretriz que a gente precisa conversar com as pessoas que estão se formando e com as pessoas que são trabalhadores da saúde sobre essa temática. Então, a gente precisa levar essa temática até os trabalhadores, até os estudantes, enfim, da saúde. O segundo item das diretrizes é ampliação e fortalecimento da participação do movimento social negro nas instâncias de controle social das políticas de saúde. A gente tem vários instrumentos de controle social na nossa prática, né, no nosso dia a dia, enfim, na saúde. Então, por exemplo, a gente tem os conselhos locais de saúde, conselho municipal de saúde. É importante que a gente estimule que haja uma representatividade dessas pessoas nesses conselhos, né, para que elas falem das suas vivências, enfim, para que, por exemplo, no conselho local, né, nas nossas unidades de saúde, no nosso posto de saúde, enfim, que as pessoas tragam quais são as suas demandas, o que elas sentem, como elas sentem que são atendidas naquela unidade, quais são as questões de saúde que não estão sendo contempladas. Então, trazer essas pessoas para o controle social, para as instâncias de controle social, né? Que está ao nosso alcance são essas instâncias a nível local. Incentivo à produção do conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra. Isso perpassa por muita coisa, né? Perpassa pela qualificação do preenchimento, então aquilo que eu falei, quando a gente está preenchendo prontuário, ficha de notificação, seja lá o que for, a gente ter muito cuidado com como a gente preenche, né? A gente entender que quem pesquisa nessa área precisa dos dados. Então, por exemplo, quando eu vou lá no DataSUS, no Ministério da Saúde, e gero um determinado dado com variável raça-cor, e aí vem que todos estão ignorados, todos os quesitos raça-cor estão ignorados, não tem como eu pesquisar, não tem como eu saber qual foi a situação de saúde da população A ou B, porque as variáveis estão ignoradas, né? Então, a gente, enquanto profissional da saúde, também tem esse papel de qualificar os dados onde a gente está trabalhando, né? Onde que a gente está produzindo esses dados. E, além disso, claro, temos na rede de atenção básica aqui em Santa Catarina, no estado, no município, muitos preceptores, muitos programas de residência, enfim, programas diversos, né, graduação, várias universidades. Então, assim, que a gente estimule. Já é previsto também, né, que as pesquisas em saúde tenham recorte racial. Então, que a gente estimule, mesmo que a gente não esteja pesquisando, mesmo que os nossos orientandos, por exemplo, não estejam pesquisando nessa temática especificamente, estou pesquisando sobre hipertensão. Vamos incentivar que essas pessoas, dentro do seu trabalho sobre hipertensão, façam um recorte racial para ver como é que está isso aqui no estado, no município, enfim, né? Então, que a gente incentive também que na produção científica se destrinche esses dados, né? Em grupos raciais, né? O item 4 é promoção do reconhecimento dos saberes e práticas populares de saúde, incluindo aqueles preservados pelas religiões de matrizes africanas. Então, quando nós, profissionais da atenção primária, chegamos em um determinado território, então a gente vai trabalhar em uma unidade de saúde nova e a gente está entrando naquela equipe, né? O que a gente faz? A gente territorializa. A gente vai conhecer o território.
Então, a gente vai lá no território e a gente vê, no meu território tem uma escola, tem uma creche, tem uma igreja evangélica, tem uma pracinha que é um instrumento importante que as crianças usam bastante, enfim, a gente territorializa, né? A gente conhece o nosso território. Então, é importante que a gente entenda que as práticas de religião de matriz africana, os terreiros, sejam eles de Umbanda, de Candomblé, de Batuque, enfim, de religiões de matriz africana no geral, eles são espaços de produção de saúde, de promoção de saúde, né? Então, os territórios que têm terreiros na sua área, que esses terreiros têm vínculo com a comunidade, eles têm peculiaridades, têm muitas peculiaridades, né? Eu trabalhei em Florianópolis em um território em que havia um terreiro de Umbanda e era muito claro isso nos meus atendimentos, né? A gente precisa sair um pouco da ideia da religião em si, né? E entrar um pouco mais na ideia da espiritualidade. Então, qual que é o conceito de corpo, de saúde, de doença para essas pessoas, né? O que elas entendem por processo de cura, por exemplo? É a mesma concepção que a gente tem enquanto medicina, entre aspas, biomédica, né? Saúde biomédica. Isso também não tem a ver com as nossas crenças, né? A gente, enquanto profissional da saúde, a gente se despe das nossas crenças e a gente ouve o que a pessoa tem para trazer, o que ela acredita, enfim, né? Isso é uma característica muito importante da nossa área, né? Enquanto profissionais da atenção básica. Então, a gente que está na atenção básica, a gente também tem que perguntar para os agentes comunitários de saúde, perguntar para os pacientes, né? Quando a gente vê que no nosso território tem um desses espaços de promoção de saúde, ver como é que esse espaço funciona naquele território. É muito comum que os terreiros sejam espaços, inclusive, de intermediação de conflitos familiares ou da comunidade. Então, na comunidade que eu trabalhava, por exemplo, o terreiro que tinha na minha área, na minha microárea, ele intermediava conflitos familiares. Então, acontecia, às vezes, de uma família expulsar o filho de casa por algum conflito e o terreiro acolher o filho, intermediar o conflito familiar. Isso nada mais é do que a nossa prática, né? Enquanto profissionais da atenção básica, que fazemos abordagem familiar, que conhecemos o território, as famílias, os vínculos, enfim. Além disso, as pessoas que são de religião de matriz africana, elas têm suas crenças, né, suas formas de cura, seja por meio das plantas, dos chás, dos banhos, enfim. Então é importante também que em alguns momentos a gente entenda que aquele é um instrumento importante para a gente até se aproximar, se vincular com a nossa comunidade e também que a gente deixe um pouco, às vezes, o nosso ego de profissional da saúde paternalista, assim, que a gente acha que a pessoa só pode ouvir o que a gente tem a dizer, né? E muitas vezes os nossos pacientes vão ouvir o que a gente tem a dizer, vão lá onde o líder espiritual deles, né, nesse caso, pais ou mães de santo, e vão também ouvir o que eles têm para dizer. Então, a gente precisa entender que nosso trabalho é transdisciplinar também com essas pessoas, que são pessoas que dentro da comunidade desenvolvem um papel, né, de promoção, de prevenção, enfim, da saúde dessas pessoas. Essa foto que tem aqui no slide, é um guia, chama Tagbá, é um guia para promoção de saúde nos terreiros, foi promovido pela Renafro. A Renafro é a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, é uma rede nacional, que tem núcleo em praticamente todos os estados do Brasil, que ocupa, inclusive, cadeiras em instâncias de controle social no Ministério da Saúde, comitês, enfim. E a Renafro produz alguns materiais. Esse é um livrinho que está disponível em PDF, então se vocês tiverem interesse, podem procurar no Google, é só colocar esse nome mesmo no Google que vai aparecer. E é importante para todo mundo que trabalha na atenção primária, né? A gente entender como que isso tem impacto ou importa, né, na saúde da vida das pessoas que a gente atende. O item 5 é implementação do processo de monitoramento e avaliação das ações pertinentes ao combate ao racismo e à redução das desigualdades étnico-raciais no campo da saúde nas distintas esferas de governo. Então, como que a gente monitora isso, né? Como é que a gente avalia? A gente precisa fazer diagnósticos. Então, a gente, no nosso território, na nossa unidade, vamos fazer um diagnóstico de quantos por cento da população da nossa unidade é população negra, né? Daquela comunidade, quantos por cento são negros e dos nossos pacientes, quantos por cento são negros? Será que as pessoas não acessam até mais a nossa unidade do que as outras populações? Como que está a saúde dessas pessoas, nos meus pacientes hipertensos, diabéticos, enfim, como é que está o cuidado, né? Basicamente a gente estar monitorando e tendo ações dentro da nossa unidade para reduzir qualquer possível diferença, né, no tratamento, no acesso ou na qualidade da assistência dessa população. O item 6
desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação que desconstruam estigmas e preconceitos, fortaleçam uma identidade negra positiva e contribuam para a redução das vulnerabilidades. Então, também tem a ver com um pouquinho do que eu falei no sentido de promover a educação em saúde mesmo, né? De a gente, dentro das nossas equipes, dos lugares onde a gente dá aula, das universidades em saúde, dos cursos de graduação, pós-graduação, enfim, a gente ter essa missão, entre aspas, de falar sobre isso, assim, né? Vamos fazer recorte, vamos incluir isso nas nossas pesquisas, na nossa grade de aulas, enfim. E aí, para encerrar e reunir tudo o que eu falei num passo a passo, digamos assim, para os profissionais da saúde. Eu fiz esse tutorial aqui quase de como que a gente pode melhorar a qualidade do atendimento que a gente presta a essas pessoas. Então, o primeiro passo é reconhecer que existe o racismo. Talvez esse seja um dos mais difíceis, né? É muito difícil, às vezes, a gente tentar mostrar esses dados para profissionais ou para outras pessoas e as pessoas ainda assim não estarem dispostas a entender, a ler, a conhecer, porque acreditam que não existe esse racismo, né? Que no Brasil existe o que a gente chama de mito da democracia racial. Então, em algum momento da história do Brasil, dentro de um contexto político histórico favorável, né? Se tentou miscigenar a população, numa tentativa de embranquecimento da população, se tentou miscigenar a população e na literatura, enfim, tudo que se produziu naquele momento, a gente tentou mostrar que a gente vivia numa igualdade racial, né? A gente precisava de uma unidade da nação e se tentou provar que todo mundo vive igual, em paz, em comunhão. E até hoje a gente vive os resquícios desse mito de que a gente vive uma democracia racial no Brasil. E os números mostram coisas diferentes, né? Então a gente precisa, às vezes, até tentar mostrar e reconhecer que existe racismo, né? E o segundo passo é reconhecer que o racismo é um determinante em saúde. A própria política, o próprio Ministério da Saúde já diz isso pra gente. O racismo tem impacto sobre a saúde das pessoas. As pessoas são, de alguma forma, tratadas diferentes por causa dessas condições. Então, a gente precisa reconhecer que o racismo determina a saúde das pessoas. 3. Compreender que o racismo é estrutural. Ou seja, compreender que o racismo não é uma coisa pessoal, né? É uma estrutura, né? Então é uma coisa que está no nosso dia a dia, que a gente faz inconscientemente, assim como outras formas de opressão, né? Quantas vezes a gente se pega na nossa prática, no dia a dia, fazendo um julgamento sobre uma determinada pessoa, enfim, que a gente encontrou, e depois a gente pensa, não, né, pensei isso, mas nada a ver. Então, a gente precisa entender que é estrutural. A gente precisa se enxergar, se sentir, né, enquanto profissionais da saúde, perceber se a gente também não está fazendo esses julgamentos precipitados sobre as pessoas por causa da aparência, né, da cor, enfim, e entender que o racismo é estrutural. Então a gente também está sujeito, eu também estou sujeita, todo mundo que também pesquisa na área também está sujeito, porque nós somos parte da sociedade. E essa sociedade está estruturada em uma base racista. Consequentemente, se o racismo é estrutural, ele também está em mim, né? Isso que eu estou falando. Então, não é um problema a gente admitir que a gente faz parte dessa sociedade. Então, que a gente tem que estar se policiando e pensando na nossa prática diária. O quinto passo é conhecer a política. Então, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra está disponível, tem versão impressa, os municípios têm também nas unidades, alguns, tem no site do Ministério, né? É só jogar no Google também que aparece ali a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Acho que é uma política pequena, diretrizes, metas, bem específica, então vale a pena todo mundo que é profissional da saúde entender, ler, não só da população negra, mas ler todas as políticas para populações específicas, né, indígena, LGBT, enfim, temos várias políticas para populações específicas para que se atinja a equidade, então vamos ler, vamos conhecer essas políticas, né. O item 6 é qualificar os dados, principalmente no meu local de trabalho, que é onde eu tenho maior atuação sobre. Mas é importante a gente tentar conscientizar também os colegas, né? Vamos preencher melhor as nossas fichas, vamos, quando chegar lá na vigilância, vamos ver se também está sendo preenchido direito, né? O sistema do Ministério da Saúde está sendo alimentado corretamente. Vamos começar a pesquisar no próprio site do Ministério da Saúde, no DataSUS. Vamos ver no nosso município, abre lá o DataSUS, procura o seu município e tenta cruzar a variável raça, né? Pega alguma das variáveis lá de alguma notificação, algum tipo de doença de agravo
chave de notificação e vem com a variável raça, vê se está preenchido, né? Vê se não está tudo ignorado, como acontece em alguns dados aqui em Floripa, por exemplo. Vamos tentar qualificar os dados, ver como é que os dados estão sendo preenchidos no nosso município, né? Fazer um diagnóstico situacional dos indicadores e do meu território, mais ou menos aquilo que eu falei, territorializar, conhecer quem é minha população, conhecer que grupos eu tenho no meu território, e estabelecer estratégias de enfrentamento. Então, a partir do diagnóstico, eu vou fazer um diagnóstico do território, de quais são as condições de saúde dessa população, de que instrumentos sociais dessa população eu tenho no meu território, e a partir desse diagnóstico, eu vou estabelecer uma estratégia de enfrentamento. Então, tem uma analogia que um dos pesquisadores de saúde da população negra faz, que ele diz que é mais ou menos como se a gente, como profissional de saúde, né, o paciente nos procurasse, a gente estabelecesse um diagnóstico do que ele tem, então eu sei o que o paciente tem, eu sei qual que é o tratamento que ele precisa, mas eu não instituo o tratamento. Isso é uma falha ética profissional, né? Então, quando a gente tem os municípios que têm um diagnóstico de saúde da população negra, que sabem qual que é o tratamento, tem uma política do Ministério da Saúde e essa política não está implementada, é como se fosse, é uma analogia, né? Como se fosse uma falta ética de gestão, né? E a gente precisa, no nosso dia a dia, estabelecer essas estratégias de enfrentamento, né, enquanto profissionais da saúde também. Onde está o racismo, que é o último slide, eu acho que é uma pergunta importante da gente se fazer nesse sentido, de que uma outra pesquisa que eu desenvolvi em Florianópolis também, que também está publicada pela Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, foi com profissionais da atenção primária, residentes de todas as categorias da saúde da família e preceptores da residência médica de medicina de família. E foi um número bem expressivo, né, de respostas nessa pesquisa. E o resultado foi mais ou menos, vou resumir, né, tem muita coisa na pesquisa, mas 100% dos entrevistados, 100% dos profissionais entrevistados dizia que existe racismo no Brasil. 99, tantos por cento dos profissionais entrevistados dizia que existem diferenças entre grupos raciais diferentes na saúde. 98, sei lá quanto dos profissionais dizia que o racismo acredita que o racismo tem impactos na saúde das pessoas. E quase 30%, quase um terço dos entrevistados, dizia que não acredita que as pessoas são tratadas diferente nos serviços de saúde por causa da sua cor. Então, 100% acha que tem racismo, que o racismo impacta na saúde das pessoas, que tem diferença na saúde da pessoa por causa da cor, mas quando a gente pergunta sobre os serviços de saúde em si, né, e não era uma pergunta pessoal, você acha que você ou no seu serviço de saúde as pessoas são tratadas diferente? Não era essa a pergunta, era você acha que nos serviços de saúde as pessoas são tratadas diferentes por causa da sua cor? Quase um terço, mesmo acreditando que existe racismo e que ele influencia na saúde das pessoas, quase um terço diz que acha que não, que as pessoas não são tratadas diferente. Então, às vezes é um pouco difícil pra gente, né, enquanto profissional, admitir que no lugar onde a gente está inserido na nossa prática, pode ser que a gente também permita que aconteça alguma coisa desse tipo, né? Inconscientemente, enfim, da forma como a sociedade está estruturada. Então, é só pra gente pensar, né? Se a gente sabe que existe o racismo, mas ele não está nos serviços de saúde, que a gente atua, onde que ele está, né? Se não na gente mesmo, enquanto profissionais. Então, eu queria agradecer. Antes de passar para as perguntas, queria também deixar à disposição. Eu coloquei o meu e-mail ali à disposição, porque, enfim, quem assistir a esse vídeo, né, e profissionais, gestores de outros municípios aqui de Santa Catarina, de outros lugares, que tenham alguma dúvida, que queiram que eu mande os artigos por e-mail, por exemplo, ou que queiram fazer formação para os seus profissionais, eu fico disponível, podem tirar dúvidas, enfim, também. O tempo de perguntas também aqui é curto, enfim, né? Caso queiram, eu fico disponível por e-mail para mandar materiais, bibliografia, o que vocês precisarem também, eu estou à disposição.